E aí galera, beleza? Vamos começar aqui a nossa primeira videoaula sobre nomenclatura de alcanos. Essa daqui é uma videoaula básica para quem está começando a dar nomes aos compostos, às estruturas orgânicas, tá bom? Então vamos lá, aqui eu tenho uma estrutura bem simples, na verdade essa é a estrutura mais simples que se tem na química orgânica. É um carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Quando nós temos apenas carbono ligado a hidrogênio, ou carbono ligado a carbono que está ligado a hidrogênios, ou seja, só átomos de carbono e átomos de hidrogênio, estamos falando da função hidrocarboneto, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente vai dar um nome para a molécula, né? A gente tem que saber qual que é a quantidade de átomos de carbono, tá bom? Que a gente tem nessa molécula. Qual é o tipo de ligação que ele faz, se são ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, e qual que é a função que a gente está trabalhando. Então a gente sabe que a gente tem um átomo de carbono apenas, certo? A ligação é simples e faz parte dos hidrocarbonetos, porque só tem carbono e hidrogênio. Muitas pessoas podem estar na dúvida, mas por que a ligação é simples? Olha só. Esse átomo de carbono, ele pode fazer ligações duplas, simples ou triplas. Deixa eu colocar uma outra folha aqui, ó, pra gente escrever um pouquinho nela. Um átomo de carbono fazendo ligações simples, a gente representa ele assim, do jeito que ele está representado aqui. Um átomo de carbono, quando faz ligações duplas, a gente representa ele assim. Isso aqui é uma dupla ligação, ó. São dois risquinhos, tá? Um em cima do outro aqui. Seria como se fosse uma simples e uma dupla, e as outras ligações dele. Lembrando que o átomo de carbono sempre vai estar fazendo 4 ligações. Às vezes ele faz uma dupla. Quando ele está fazendo uma dupla, ele está fazendo uma dupla com outro átomo de carbono ali, por exemplo, tá bom? Vou colocar um outro átomo de carbono aqui. Mas claro, ele pode fazer essa dupla ligação com outro átomo que não seja o carbono. Pode ser um oxigênio também, tá? Pode ser outros átomos. Então aqui é um carbono fazendo uma dupla ligação. Isso aqui é um carbono que só faz simples ligações. Tem também, isso aqui é o tipo de ligação, né? Ó, tem ligação simples, a ligação dupla. E tem carbono que faz ligações triplas. Como que é? A gente tem um átomo de carbono e ele faz 3 ligações com outro átomo, tá bom? Que pode ser um de carbono aqui também. Pode ser um átomo de carbono aqui também. Beleza? Então, nesse caso, ó, a gente vê que o carbono só está fazendo ligações simples. Só faz ligações simples com os hidrogênios, tá bom? Então, o que quer dizer só fazer ligações simples? Quer dizer que ele pertence à série dos alcanos. Nos alcanos, sempre o carbono estará fazendo ligações do tipo simples. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se ele faz ligações do tipo simples, a gente diz que o nosso intermediário a gente vai chamar de â, tá bom? Mas vamos começar pelo início, né? Vamos começar pelo começo. Vamos aqui primeiro, o número de átomos de carbono. Nós só temos um átomo de carbono. Então vamos anotar aqui, ó. Um carbono. Ligação é simples, né? Então vou marcar aqui, ó. Ligação simples. Ligação simples. E é hidrocarboneto, né? Porque só tem carbono e hidrogênio. A gente marca aqui, ó. Hidrocarboneto. Beleza. Se ele só tem um átomo de carbono, qual que é o nome que a gente dá para ele? Não sei, professor. Qual que é o nome? O nome a gente olha numa tabela, a tabela de nomenclaturas da IUPAC. Tem uma tabela que eu fiz aqui, ó, que está bem ao nosso lado. Vamos ver como utilizar essa tabela. Olha só. Aqui a gente tem, ó, prefixo mais intermediário mais a terminação. É assim que a gente dá nome para as estruturas, segundo as regras da IUPAC, tá bom? Número de carbonos. Se tem um carbono, met. Se tem 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 hept. E assim por diante, tá bom? Ligação. Pode ser ligação simples, então é alcano. Esse â do alcano, para a gente lembrar, ó, esse â aqui que é tirado, é o que a gente vai colocar na nossa estrutura. Se é um carbono, é met.
Met com mais o an dá metan, com mais o O que a gente tem aqui da terminação da nossa função, que é hidrocarboneto. Então a gente tem o metano, beleza? É basicamente assim, a gente vai juntando. Primeiro a gente coloca o met de número de carbonos, depois a gente põe o an bem na frente, a gente vai escrever o an aqui na frente, e depois a gente pega a terminação O do hidrocarboneto e coloca na frente. É como montar palavras, beleza, pessoal? Bem simples. Então vamos lá no nosso exercício aqui, montar essa palavra. Um átomo de carbono a gente chama de met, não é? Então a gente vem aqui e coloca met. Só tem ligações simples, como que a gente fala? Não é alcanos? Ó, lembrem desse an aqui, ó. Não é de alcano? Ligação simples não são alcanos? Então, metan. E a terminação do hidrocarboneto, que é da nossa função, é O. Então temos aqui um metano. Então a gente juntou, né? A gente juntou aqui o número de carbonos, que é esse primeiro aqui, que diz que é met, quando é um carbono só. Só uma linha aqui. O an do alcano, que é ligação simples. Opa, não vou passar linha nesse não. E o O de hidrocarboneto, que é a nossa função. Mas seria assim, ó, esse an aqui, ó, se ligaria ao tipo de ligação. Então temos ligação simples, é an por isso, met porque é um carbono e O da terminação dos hidrocarbonetos. Beleza? É bem fácil, não é difícil de se fazer. Contanto que você tem aquela tabela, né, você monta facinho. Mas também não é difícil você decorar aquela tabela, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade em decorar ela, se praticando um pouco você já decora. Então vamos lá, aqui eu tenho dois átomos de carbono, certo? Dois átomos de carbono a gente chama de et, tá bom? E e um T, só E e T. Vamos olhar aqui na tabela só para conferir. Olha só aqui na tabela, tá aqui ó, 2 et, beleza? O resto é tudo igual, ligação é simples, é an, e a hidrocarboneto que é O. Por que o resto é tudo igual, professor? Porque olha só, a gente está na mesma função orgânica, carbono e hidrogênio apenas fazendo ligações entre eles, então é hidrocarboneto de qualquer jeito. E como a nomenclatura é de alcanos, vai ser sempre ligação simples, né, gente? Ó, só ligações simples entre esses átomos de carbono. Então vamos lá, um átomo de carbono a gente põe o que? Et. Desculpa, dois átomos de carbono é et. Vou marcar aqui, ó, dois carbonos, et. Ligação simples, an. Aí eu vou passar uma setinha aqui, ó, e vou marcar aqui por que a gente deu esse an. Esse tracinho aqui quer dizer ligação simples, tá bom? E a nossa função, que é hidrocarbonetos, é O. Eu vou por aqui de função. Não, vou por função logo. Então aí, ó, função. Et, etano é o nome dele. Dois carbonos, an, de ligação simples, O da nossa função, beleza? Agora vamos aqui para uma última estrutura. Olha só, e quando a gente tem três átomos de carbono, como é que a gente faz? Três átomos de carbono é prop, tá bom, pessoal? Mas vamos ver aqui na tabela, sempre bom estar pesquisando, consultando a tabela, tá bom? Aqui, ó, onde que eu vejo número de átomos de carbono, prop, intermediário, ou seja, tipo de ligação, alcano é an, e a função que a gente está trabalhando, hidrocarboneto, é O. A função é hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio. Só temos ligações simples, observem vocês aqui, ó, as duas ligações simples entre os átomos de carbono. Professor, não estou vendo as ligações entre o carbono e o hidrogênio, porque o senhor desenhou dessa forma diferente aí. Pessoal, lembrar que essa forma diferente aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, esse CH3 é a mesma coisa disso aqui, tá? Por quê? Porque o átomo de hidrogênio ele nunca vai poder estar fazendo duas ligações mesmo. E o átomo de carbono, como sempre faz 4 ligações, é uma com cada hidrogênio que está aqui, tá bom? Então é como se fosse isso daqui, ó, que eu desenhei. Só que eu desenhei de uma forma mais condensada, tá bom? Então, 3 átomos de carbono, como que é? Prop, né? Vamos por aqui em cima. Prop. Ligação do tipo simples é an, né? E a terminação dos hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio, é O. Então aqui, para número de carbonos, vou por aqui carbono, número de carbonos,
AND é do tipo de ligação, que é a simples, e o OR aqui é de função, tá bom? Vou riscar aqui para função. Então é basicamente isso. Esta foi uma aula sobre nomenclatura de alcanos, uma aula básica de química orgânica. É isso daí. Se caso você está num nível um pouco mais à frente, você quer videoaulas mais rápidas sobre nomenclaturas, né? Temos aqui no canal também uma playlist, né, de química orgânica com aulas mais resumidas, aulas que vão ir direto ao ponto, mas que você não pratica tanto lá, tá bom? Então são aulas um pouquinho maiores e que pegam um tema por aula. É bem interessante também, mas para quem está começando, eu aconselho de ver nessa playlist aqui, que é uma playlist mais básica, que vai de pouquinho em pouquinho, tá bom, pessoal? É isso daí e até a próxima videoaula de Química Orgânica.